7 milhões de anos atrás, um chimpanzé se levantou nas patas traseiras, e uma nova espécie de hominídeo surgiu. Nos milhões de anos seguintes, os hominídeos evoluíram. Eles ainda tinham aparência semelhante a macacos, mas não eram macacos. Seus cérebros cresceram. Eles criaram ferramentas de pedra e caçaram grandes presas. Descobriram o fogo e aprenderam a seguir os padrões de migração dos animais que usavam para alimentação, vestuário e abrigo. Levou alguns milhões de anos para os hominídeos descobrirem como fazer uma ponta de lança de pedra. 2 milhões de anos depois, essa ponta de lança mudou para uma ponta de lança de formato diferente. A tecnologia evoluiu lentamente, mas 300 mil anos atrás, o Homo sapiens apareceu, e em pouco tempo nós éramos a espécie dominante no planeta. Uma vez que destruíram os neandertais de uma vez por todas, algo aconteceu. A tecnologia acelerou. Levou apenas 30 mil anos para ir de Göbekli Tepe a pousar sondas em outros planetas. Como a humanidade poderia evoluir tão rápido? A resposta é: eles não poderiam. A humanidade não evoluiu. A humanidade foi criada, projetada para ser os escravos perfeitos para uma raça de seres muito superiores, que, segundo textos antigos, desceram dos céus. Eventualmente, os escravos se rebelaram, e nossos mestres tentaram nos destruir em um grande dilúvio. Textos sumérios, religiões egípcias, mitos antigos indianos, lendas dos nativos americanos, até mesmo a Bíblia, todos contam a mesma história. É a história dos deuses e dos homens. É a história dos Anunnaki. Na antiga Suméria, o berço da civilização, registros cuneiformes mencionam uma raça de deuses chamados Anunnaki, que vieram de um planeta chamado Nibiru. Segundo essas antigas tábuas de argila, esses seres celestiais não apenas visitaram a Terra, mas também desempenharam um papel crucial na criação da humanidade. A ideia de que os Anunnaki manipularam geneticamente os primitivos hominídeos para criar o Homo sapiens desafia o entendimento convencional da evolução humana. Mas por que esses deuses fariam isso? A teoria dos Anunnaki sugere que eles precisavam de trabalhadores para minerar ouro e outros recursos naturais. Eles encontraram na Terra uma abundância desses materiais e decidiram criar uma raça de trabalhadores para extrair esses recursos. O próprio termo Anunnaki significa aqueles que desceram dos céus, um título que ecoa em várias culturas e mitologias ao redor do mundo. Desde os deuses egípcios até os deuses da mitologia grega, muitas civilizações antigas falam de seres divinos que interagiram com os humanos, trazendo conhecimento e tecnologia. Para entender melhor essa intervenção divina, precisamos olhar para a evolução dos hominídeos. Por milhões de anos, nossos ancestrais viveram uma existência bastante simples. Os primeiros hominídeos fabricavam ferramentas de pedra, caçavam e se adaptavam ao ambiente, mas algo mudou há cerca de 300 mil anos. Com a chegada do Homo sapiens, vemos um salto significativo na complexidade das ferramentas, na organização social e na capacidade de comunicação. Essa rápida evolução levanta muitas questões. Textos antigos sugerem que os Anunnaki não estavam apenas interessados em criar uma força de trabalho. Eles também ensinaram muitas coisas aos humanos, como a agricultura, a metalurgia e a astronomia. Esses ensinamentos ajudaram a impulsionar o desenvolvimento das primeiras grandes civilizações. Por exemplo, a Suméria, considerada a primeira civilização da humanidade, apresenta um conhecimento surpreendente em várias áreas, que parece ter surgido do nada. A intervenção dos Anunnaki teria deixado marcas profundas em nosso desenvolvimento. As mudanças biológicas e culturais ocorreram em uma velocidade que parece improvável sem alguma forma de ajuda externa. A descoberta do fogo, a domesticação de plantas e animais, a invenção da roda e a escrita são avanços que ocorreram em um tempo relativamente curto. Além disso, encontramos indícios dessa influência em várias culturas antigas. Os sumérios escreviam sobre deuses que vinham das estrelas, e os egípcios reverenciavam seres que vieram do céu. Na Índia, antigos textos védicos falam de máquinas voadoras e armas de poder inimaginável. Em todas essas histórias, há uma constante: a presença de seres superiores que interagiam com a humanidade. Compreender essa possível intervenção dos Anunnaki nos ajuda a ver a evolução humana sob uma nova perspectiva. A ideia de que fomos criados e ensinados por uma raça avançada de outro mundo pode parecer extraordinária, mas quando examinamos as evidências antigas, a teoria ganha força. É esse mistério que continuaremos a explorar, mergulhando ainda mais nas histórias e evidências que nos foram deixadas por nossos ancestrais. Escritos sumérios como o Épico de Gilgamesh e textos astronômicos revelam um conhecimento surpreendentemente preciso do cosmos e dos movimentos planetários. Além disso, figuras e artefatos encontrados em sítios arqueológicos como o Göbekli Tepe na Turquia e as pirâmides do Egito
mostram um nível de habilidade e engenharia que desafia a compreensão para suas épocas. Os Anunnaki não são apenas mencionados na Suméria. Civilizações em todo o mundo, desde os antigos egípcios até os povos nativos da América do Norte, têm mitos e lendas que ecoam a presença de seres divinos que vieram dos céus para ensinar e guiar a humanidade. Estas narrativas muitas vezes descrevem seres com poderes sobre-humanos, conhecimento avançado e uma conexão direta com as estrelas. Os símbolos e escritos antigos também são reveladores. Muitos desses artefatos contêm representações de deuses com características não humanas, frequentemente usando capacetes ou vestimentas que lembram a tecnologia avançada. Essas representações são consistentes com as descrições dos Anunnaki encontradas nos textos sumérios e outras fontes antigas. Os Anunnaki são frequentemente retratados como uma raça altamente hierarquizada, com líderes poderosos e habilidades tecnológicas avançadas. Segundo os registros sumérios, esses seres possuíam conhecimento de metalurgia, agricultura e engenharia, que eram muito além do que poderia ser esperado na época. Eles também são descritos como governantes divinos, que exerciam poder sobre os humanos, tanto como mentores quanto como governantes. Mitos e lendas de diferentes culturas sugerem que esses seres possuíam a capacidade de voar pelos céus, controlar elementos da natureza e até mesmo prever eventos futuros. Essas habilidades extraordinárias contribuíram para sua reverência como deuses entre os antigos povos da Terra. Suas ações e decisões eram frequentemente vistas como determinantes do destino humano, o que os colocava em uma posição de grande influência e poder sobre suas criações na Terra. À medida que exploramos mais a fundo o legado dos Anunnaki, encontramos relatos intrigantes sobre uma possível rebelião humana contra esses deuses ancestrais. Segundo os textos antigos, os seres humanos começaram a perceber que estavam sendo usados como mão de obra para os Anunnaki. Eles estavam cansados de servir como escravos para esses seres superiores e decidiram se rebelar. Um dos episódios mais intrigantes descritos nos textos antigos é o relato de um grande dilúvio enviado pelos Anunnaki como punição pela rebelião humana. Essa narrativa é compartilhada por várias culturas, incluindo os sumérios, babilônios, hebreus e outros povos antigos ao redor do mundo. A ideia de um dilúvio catastrófico que destruiu a civilização existente é uma constante nessas histórias, sugerindo um evento global de proporções épicas. Os relatos do dilúvio são especialmente intrigantes porque indicam uma possível tentativa dos Anunnaki de restaurar a ordem e controlar a população humana rebelde. A ideia de que seres extraterrestres visitaram a Terra e influenciaram o curso da nossa história desafia nossa compreensão tradicional da evolução cultural e tecnológica. Os relatos de ensinamentos avançados, tecnologia superior e até mesmo manipulação genética sugerem que os Anunnaki desempenharam um papel significativo no desenvolvimento da civilização humana. Seriam os Anunnaki figuras reais que visitaram a Terra, ou são representações simbólicas de eventos naturais e encontros culturais?